Muito bom dia, um feliz sábado a todos vocês. É bom nós congregarmos na nossa casa, né, com a nossa família, mas quando a gente sai para conhecer e congregar com os nossos novos irmãos é muito bom também. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro de Esther. Hoje eu percebi que tem uma programação voltada, né, toda especial pelas mulheres. Nós estamos celebrando o Sábado Missionário, o Sábado da Mulher Missionária. E esse é um dia que não pode passar em branco. Deixe a sua Bíblia aberta no livro de Esther, para que nós possamos orar. Hoje nós vamos estudar. Eu sempre gosto dessa breve explicação. Você tem em mente que o domingo e a quarta-feira você tem toda uma programação na igreja, né? Momentos de louvor, algum evento especial, mas o sábado especificamente é o dia de nós estudarmos a Bíblia. Nós fazemos um estudo mais completo, né? De Bíblias abertas, então, eu convido você para que possamos orar. Feche os seus olhos assim como você está. Pai querido, obrigada, Senhor, porque mais uma vez a Tua palavra está aberta e nós queremos rogar ao Senhor que fale aos nossos corações. Que o Senhor prepare a nossa mente, acalme este ambiente o mais possível e fale, Senhor, a cada um dos nossos corações. Fique conosco. Mantenha aqui sobre nós Teu Santo Espírito. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Eu preciso te dar um panorama do que acontece aqui, antes da gente entrar em alguns textos. É uma história muito bem conhecida, né? Nós vamos falar de uma menina que é órfã, que fora criada por seu tio, primo. Eu, Rita, entendo que Mardoqueu é primo de Esther. Algumas pessoas, né, gostam de dizer que é tio. Pois bem, e a Bíblia vai dizer que Esther era uma mulher de beleza incomparável, muito formosa. E o que acontece nesse momento? Como que Esther surge na história? Quando o Império Persa toma conta da antiga Babilônia, e quem está ali agora é o rei Assuero, né, o rei Xerxes, esse rei resolve então dar um banquete. E nesse banquete ele convida sua esposa Vasti, a rainha, para que ela se apresente com a sua coroa. E o que Vasti faz? Ela vai? Ela nega o convite, ela não vai, se recusa. Então os sábios, os conselheiros do rei, dizem para ele assim: olha, é melhor destituir essa rainha, porque ela será uma má influência. Algo mais ou menos assim. Então Vasti perde o trono. E um novo concurso, vamos chamar assim, é estabelecido para se escolher uma nova rainha. Nesse momento surge Esther, que é a personagem da qual nós estudaremos hoje. E curioso, né, que esse concurso vai surgir exatamente porque esse rei, apesar de não ter mais Vasti como rainha, ele sente saudades dela. Como todo e qualquer casal, o rei sentiu saudade da rainha Vasti e por isso a escolha de uma nova rainha, tá? Eu gostaria de convidar você para lermos no capítulo 2, o versículo 7 e o versículo 8. Mardoqueu criara Hadassa. Hadassa é o nome hebraico, né? Ou Esther, que é o nome persa. Porque não tinha pai nem mãe. E era moça bela, de parecer formosa, à vista de quem a via. E morrendo seu pai e a sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Versículo 8. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo
debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Hegai é o encarregado de cuidar dessas moças, né? Por um longo período, até que elas fossem apresentadas ao rei. E aí a Bíblia vai relatar para a gente que quando Esté entra na presença do rei, o rei se agrada dela. Hegai também se agradou de Esté. Esté é uma moça que todos que a conheciam se agradavam dela. Então nós reconhecemos o carisma dela, né? O cativo que ela tinha pelas pessoas. Agora eu te convido para lermos os versículos 16 e 17 do mesmo capítulo. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tabete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esté mais do que todas as outras mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Nós já conhecemos muito bem Esther, né? Até esse momento, quando Esther vai entrar para esse possível concurso, né, de escolha de rainha, e até o momento em que ela se torna de fato rainha, por conselho do seu primo Mardoqueu, Esther não revela sua linhagem. Ela esconde que é judia. E, claro, né, obviamente isso é um plano de Deus. Todas as coisas estavam cooperando por ser um plano de Deus, né? E essa é uma primeira lição que fica de Esther para a nossa vida. Eu ganhei um envelope igual que você, mulher, ganhou, para que nós tenhamos algumas atividades para fazer ao longo dos 30 dias. E tem algo interessante aqui dentro. Na verdade, tudo é interessante. Mas a primeira lição que nós aprendemos com Esther, e eu já pude visualizar nesse envelope, é que existe o momento certo para nós, mulheres, falarmos. Você concorda com isso? Existe o momento certo para falar. Existe o momento certo para nós, enquanto esposas, enquanto companheiras, usarmos aquele conhecimento que nós temos. Eu gosto quando você vai para Gênesis e ainda ali no capítulo 2, Deus, quando olha para Adão, diz: você não pode ficar sozinho. Eu preciso fazer alguém para você que viva de frente para você. Essa é a tradução, oposta a você. Alguém que será sua companheira, mas vai ser sua companheira para te dar a visão que no momento você não esteja visualizando. Essa é a nossa função como esposa. Orientarmos, né, o nosso companheiro. Ainda sobre o momento exato de falar, eu gosto sempre pelas experiências que a gente vai vivendo ao longo do tempo, né, seja no ministério, seja na vida social. Nós precisamos ser mulheres que, com os nossos lábios, abençoemos a vida uma das outras. Nós não podemos ter pressa em falarmos umas das outras, em julgar, mas sermos usadas por Deus. Eu vou te pedir para avançar agora para o capítulo 4 do livro. Nós vamos ler o versículo 14. Que diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá certamente para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este não foi que chegaste a este reino. Acontece assim, Mardoqueu descobre que há um decreto, né, que Amã conseguiu um decreto para exterminar o povo judeu que estava ali presente em Suzã. Então ele chega a Esther e fala: Esther, quem sabe não foi para esse momento aqui que Deus te colocou rainha num império como esse. E agora eu gostaria de lançar uma pergunta para você, mulher. Não precisa nem responder para mim, é para você. Você tem noção de que você foi escolhida para momentos específicos? Já se perguntou por que você está hoje na igreja central de Anápolis? Por que você congrega aqui? Por que você mora lá no bairro onde você mora? Por que Deus te colocou naquela rua? Pensando nos seus vizinhos, por que você está plantada lá?
Porque você está no trabalho que você está hoje, na escola, na faculdade. Qual que é o seu papel ali? Porque Deus te deu o esposo que você tem e os filhos que estão aí com você. Nós precisamos ter esse senso de influência e de missão. Ah, mas eu não tenho ministério na igreja, eu não faço nada de extraordinário lá fora. Queridas, nosso maior ministério é o nosso lar. É a nossa casa. Como o Carlúcio apresentou, já dei uma viajada por vários ministérios dentro da igreja. E um dos meus últimos ministérios foi o ancianato. Por favor, eu vou dizer isso com muito carinho, tá? Não estou aqui querendo dizer que você precisa sair do seu cargo. Mas eu cheguei a um momento que eu estava já tão envolvida na obra, tão, sabe, bem... que em um dia, em um momento, eu ouvi claramente o Espírito Santo me dizer assim: Rita, e os filhos que eu te dei? Entendem? E não só na igreja, eu estudo lá fora também, saio de casa para estudar, tenho os meus anseios, os meus sonhos profissionais. E mais uma vez eu ouvi o Espírito Santo me cobrando: Rita, seu primeiro ministério está em casa, lá nos seus filhos. E aí eu não preciso expor para você, mas cada uma de nós temos as nossas realidades, né, os nossos confrontos, e Deus nos cobra de maneira individualizada. Eu recebi a minha cobrança. Esther se encontra agora no momento crucial da sua vida. E Mardoqueu então a confronta, né, a orienta. Quem sabe não foi para esse momento que você foi chamada. Do momento em que Esther se torna rainha até este momento de descoberta do decreto, se passaram 5 anos. Já foram 5 anos de reinado, né, sendo rainha. Eu preciso incitar você, pelaquilo que eu vivi como a minha experiência própria, a buscar uma comunhão diária com Deus. E eu gosto de algo especial aqui na Igreja Central de Anápolis: a oração. Do momento que eu vim aqui para o fundo até agora, eu acompanhei momentos de oração. Isso é fundamental na vida de um cristão. Eu desconheço uma igreja que tenha um material que, quando eu estudo aqui, eu tenho um irmão estudando na Alemanha, na África, em Portugal, em qualquer lugar que eu for, o mesmo conteúdo estará sendo estudado. Eu desconheço uma igreja que distribua para nós tanto material. Rico, não é qualquer material. Eu consigo ler vários livros, estudar vários livros o ano inteirinho. Eu não fico sem leitura durante o ano todo, porque esta igreja me fornece material, bagagem, o ano inteiro, para a minha e para a sua comunhão pessoal com Deus. Precisamos nos deixar ser usadas por Deus. Recentemente eu li um livro, ele se chama Reavivamento Prometido. Alguém aqui conhece esse livro? Já teve contato com ele? É do pastor Mark Finley. É tremendo esse livro. Tem até uma receitinha para a gente seguir. E funciona. Você precisa ter contato com esse livro. Eu gosto sempre de indicar livros. E seguir a receita que está lá. Você vai ter uma experiência real com Cristo, com o Espírito Santo, que poucos poderiam entender. É preciso viver para ter noção do que eu estou falando. Nós precisamos, meninas, ter o batismo diário do Espírito Santo na nossa vida. Nesse livro, ele usa uma frase assim: nós precisamos ter uma imersão ardente na presença de Cristo, diariamente. Todos os dias. E aí outro dia eu comentei, eu brinquei com alguém e disse assim: parece que 24 horas são muito pouco para um cristão. Porque você sai da cama e já tem seu devocional, seu momento pessoal com Deus e tanta coisa para fazer, e você sai para a lida e já tem toda aquela correria, e você volta e tem mais coisa para fazer, mas o Espírito Santo fica o tempo inteiro te cobrando. Você precisa orar.
você precisa estudar, você precisa ler, você precisa buscar. Martinho Lutero tem uma frase perfeita, eu vi ela na semana dos 10 dias de oração, quando o pastor disse essa frase. Martinho Lutero disse assim: eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. O batismo que você desceu às águas aqui um dia, ele dura uma vida, sei lá, 70, 80 anos. Mas o batismo no Espírito Santo, ele só dura 24 horas. Você precisa todos os dias ir à presença de Cristo, se entregar. E algo que eu trouxe para a minha vida, gostei dessa experiência, é que não busque pelo Espírito Santo, mas se entregue para o Espírito Santo. Porque parece que quando nós falamos buscar parece algo inalcançável, né? Que você está sempre buscando, tentando. Nós precisamos nos entregar, nos colocar à disposição mesmo. Senhor, eu estou aqui, usa-me, envia-me. É isso, né? Ter essa comunhão diária. E ainda nesse livro do pastor Mark Finley, ele diz que essa comunhão diária fará com que o coração de uma mulher e o de Cristo sejam um só. Gostei disso. Sabe, quando você vai estudar a história da igreja adventista, você vai estudar os nossos primeiros pioneiros, né? Você vê que primeiramente Deus chamou um rapaz chamado Hassenfoss, né? O cunhado de Ellen White. E ele não quis. Não aceitou o convite. Depois Deus chama Guilherme Foy. Ele também não quis. E agora? Deus concretiza seus planos na vida de Ellen White. Saul perdeu o reinado para Davi. Eli foi substituído por Samuel. Judas perdeu seu apostolado para Matias, depois lá na frente. Deus pode perfeitamente executar a sua obra de salvação sem mim e sem você. Perfeitamente. Mas Ele nos dá o privilégio de participarmos dessa obra. E nesse processo, não tem como você não se envolver. E quando nós nos envolvemos verdadeiramente, a experiência é fantástica. Nós somos transformados. Precisamos, meninas, entender que fomos salvas para salvar. Parece que em 14 anos de adventista, eu nunca ouvi falar tanto sobre pregar as 3 mensagens angélicas. Que infelizmente, infelizmente, há pessoas que sequer conhecem as 3 mensagens angélicas. Nós somos salvos para salvar. Nós tivemos 10 dias de oração voltados para as 3 mensagens angélicas. Nós estudamos o grande conflito. O material foi criado em cima do grande conflito. Esta igreja prega o grande conflito. Nós distribuímos agora no último ano o grande conflito. E tem gente que está vivendo como se a vida fosse durar por muito tempo aqui nessa terra. Criando raiz aqui. Eu gosto da frase que diz: apostar na humanidade, entregar todas as suas fichas na humanidade é descrer e desprezar a divindade. Somos estrangeiras aqui, meninas. A terra nem é nossa. Só estamos de passagem. E o que nós estamos fazendo com o ministério que Deus nos confiou? Vamos ler os versículos 15 e 16 agora, do capítulo 4 ainda, tá? Essa é a resposta de Esté quando descobre sobre o decreto de morte dos judeus. Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuem por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também jejuaremos. E assim irei falar com o rei, ainda que não é segundo a lei.
e perecendo, pereço. Vou falar com o rei, se ele não me receber, se me matar, tudo bem. Porque naquela época a mulher não poderia entrar na presença do rei de qualquer maneira, né? Quando bem quisesse. Mas tá. Que grande lição Esther traz para mim e para você. Esther reconhece que não tem qualquer poder para resolver qualquer situação. E quantas vezes nós nos achamos donas da razão, né? Achando que consegue resolver. Esther reconheceu que sem Deus não poderia. Decisões rápidas devem ser tomadas por uma justa causa, mas jamais sem jejum e sem oração. No início do ano passado, eu fui confrontada com uma situação que exigia de mim uma resposta. E, gente, que momento de angústia terrível. Porque você lança aos pés de Cristo, fala: Senhor, socorro, me ajuda. E você ora, e parece que Deus não responde. Essa é a sensação que a gente tem. E você vai orando e vai ficando aflito, e corre daqui e dali. E você percebe que há um processo. E esse processo, ele se concretiza quando você se entrega de fato. Quando vem a oração, quando vem o jejum. Em Profetas e Rei, Ellen White diz, falando ainda sobre Esther, que Esther tomou tempo para manter comunhão com Deus, que era a fonte de sua força. Meninas, quanto tempo das suas 24 horas são dedicadas a estar em comunhão com Deus? Quanto por cento do seu dia é fracionado, dedicado a Deus? É para te incomodar mesmo, sabe? Eu vim aqui hoje para te incomodar. Porque essa terra não vai muito longe. E nós estamos vivendo de maneira displicente com o Espírito Santo. Falamos que somos adventistas do 7º dia. E o sábado chega e encontra a gente de qualquer maneira. Ou, quem sabe, somos adventistas só no sábado, né? Nos outros 6 dias, ninguém que topa a gente na rua reconheceria que nós somos adventistas. Precisamos tomar tempo para estar na presença de Cristo. Ainda em Profetas e Rei, Ellen White diz que o decreto final, que será direcionado para o povo de Deus, ele será semelhante ao decreto do rei Xerxes para exterminar o povo judeu. Como é que você tem se preparado para esse momento? Como a sua casa tem se preparado? Como serva desse Deus Altíssimo, nós precisamos estar preparadas para o momento de perseguição. Tivemos uma lição essa semana, aliás, a lição do trimestre inteiro, mas as 2 últimas em especial, a da semana passada e essa, 9 e 10. Que lições para abrir os nossos olhos, para descortinar mesmo a nossa vida. Nós estamos tendo mais uma vez a oportunidade de conhecer os terríveis planos do inimigo e continuamos vivendo, está tudo bem, está tudo certo. Aí, Rita, particularmente, eu gosto muito do acervo de material que a igreja traz para a gente. A minha filha se batizou no ano de 2019. Ela fazia o ano bíblico desde que entrou nos aventureiros, desde os 6 anos de idade. E eu defendo essa bandeira de aventureiros, porque lá você ensina o seu filho a estudar a Bíblia, a conhecer as histórias bíblicas, a ser um bom cidadão, a ser um fiel servo de Deus, a ser um mordomo. E lá ele tem um ano bíblico. A nossa filha não sabia ler, eu e o pai dela nos sentávamos e lia a Bíblia com ela. E na medida que ela foi aprendendo a ler, ela foi lendo a Bíblia conosco e ela até hoje tem esse hábito, E eu digo, terá até os últimos dias. Tem que ter. No céu a gente vai continuar estudando, Por que não estudar aqui?
E em 2019, quando nós fizemos o estudo bíblico dela, vocês vão se lembrar. É um estudo que veio numa caixinha, se lembram? Escrito Juntos, era aquele projeto Juntos. Nós fizemos aquele estudo com a Heloíse. E vinha um material para você montar, parecendo Lego, né, que eu nunca sei o nome, e várias atividades para fazer. Eu não nasci em berço adventista, eu nasci numa outra instituição religiosa. E lá o único meio de ensinar o seu filho é a catequese. E esta igreja se vale de todas as maneiras possíveis para prender a atenção do seu filho ao conteúdo que ele precisa aprender. Eu gosto disso. Talvez porque eu trabalho com crianças, né? Então eu estou sempre buscando alguma coisa para chamar a atenção deles. A lição da escola sabatina do seu filho, se você o faz com ele, eu creio que sim, seja do adolescente ou da criança, né? Que são as idades que eu tenho na minha casa, 6 e 12 anos. Quanta atividade tem ali dentro para ser feita? Às vezes eu aprendo aquela história por causa da atividade que eu fiz com eles. Deus usa todas as ferramentas possíveis para nos alcançar e para alcançar a nossa casa, os nossos filhos. São muitas atividades que nós podemos fazer. Olha o envelope que você recebeu agora há pouco da Carla. Deus usando ela para transformar o seu lar. Deus tem um projeto para a nossa casa. Deus tem um projeto para a nossa vida. E eu sempre digo, o maior projeto da nossa casa, meninas, se chama culto familiar. Culto familiar. Nós precisamos descer da cama e buscar a Deus. E quando o dia findar, nós também precisamos estar lá, prontos para agradecer a Deus. Eu não sei se você tem noção do livramento que Deus te dá durante todo um dia nessa cidade. Tem dia que eu volto para casa e eu respiro fundo, eu falo, meu Deus, que loucura que é a vida aqui fora nesse trânsito. E são pequenas coisas que a gente nem lembra de agradecer a Deus. O culto familiar fortalece isso, essa gratidão, né? O culto familiar fortalece principalmente a sua família. Porque nós ensinamos, meninas, 10 coisas dentro da nossa casa para os nossos filhos. O mundo oferece uma infinitude de situações, de ciladas. Nós vimos aí na lição dessa semana. O inimigo tem seus 2 grandes enganos: imortalidade da alma e a guarda do domingo. Ele é especialista em pegar a verdade, que ele conhece muito bem, e distorcer e apresentar a você. A linha é muito tênue do que é verdadeiro e o que é mentira. E nós caímos por não estarmos preparados. Ellen White diz que o maior inimigo de Jesus é aquele que te leva a transgredir a santa lei de Deus. Às vezes nem é Satanás que vem e faz isso, mas ele usa a nós mesmos, porque não estamos firmados, não temos batismo diário do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos ir aos pés de Cristo e contar a Ele tudo que precisa ser dito. Eu gosto quando ouço um sermão do episódio em que Lázaro morre, e quando sua irmã Marta vai questionar Jesus: ah, Senhor, irmãos, não romantizem a situação. Ela vira para Jesus e fala assim: meu irmão está morto porque o Senhor não estava aqui. É isso que ela fala. Eu e você precisamos falar para Deus o que precisa ser dito. Eu disse isso outro dia. Jesus enfatiza muito a oração silenciosa, e Ele esteve muito em oração silenciosa. Precisamos dessa oração em público, mas é no secreto que nós abrimos a nossa alma para Jesus e pedimos a Ele para tirar daqui tudo o que está errado, para limpar o nosso coração, para tirar toda a vaidade, tudo aquilo que nos afasta dele, né? Dos seus caminhos, tirar o Egito de nós, né? Quando você olha para o povo de Israel, você vê o povo no deserto já há muito tempo, mas o Egito ainda habita o coração deles.
Eu não sei se você nasceu em berço adventista ou se você foi resgatado de algum lugar, até porque nascer em berço adventista hoje não é garantia de nada. Porque vida cristã é como andar de bicicleta. Se parar, cai. Nós precisamos parar de acariciar aquilo que já deveria ter saído do nosso coração. E aí eu vou abrir um parêntese, porque me incomoda. É a música. O que a gente anda ouvindo por aí? O que a gente coloca dentro da nossa casa? Acessa no nosso telefone, no nosso Spotify. Estou pregando para mim, queridas, para mim. Não subestime os vossos filhos achando que eles nem estão ouvindo isso, nem estão prestando atenção. Eles ouvem. E eles vão carregar para uma vida. Um dia alguém me disse assim: a gente vai pregar, tem que tomar cuidado com o que fala, porque senão o irmão apela e vai embora. Nós precisamos falar sim. Nós precisamos falar que existe uma Babilônia e que tem muita gente afundado lá nela. E como eu ouvi hoje na igreja, às vezes ele nem está lá na Babilônia, é a Babilônia que está dentro do coração dele, dentro da igreja. Não tem como estar aqui dentro com o coração cheio do que está lá fora. Está errado. Desse jeito você não evolui na caminhada cristã. Queridos, após convocar esse jejum, né, e esse período de oração, Esther reúne todo o seu povo, né, e ela poderia só dizer para Mardoqueu: olha, vai lá, reúna o povo judeu, faz 3 dias de oração e de jejum, e eu vou ficar aqui pensando no que eu vou fazer. Mas ela diz assim: eu vou ficar aqui com as minhas meninas, e nós também vamos jejuar e vamos orar. Não vou ficar aqui de braços cruzados. Também vamos estar em fervente comunhão com Deus. Deixa eu te dar um conselho que eu aprendi e carrego para a minha vida. Tenha companheiros de oração. Meninas, tenham amigas de oração, que você pode ligar e falar: eu posso ir aí para a gente orar? Me ajude em oração por tal situação, enfim. Tenha com quem contar no momento da comunhão. Eu disse, estamos dando estudo bíblico, né? Estudando a Bíblia com um rapaz que mora em uma outra cidade. Eu nem sei qual o nome da cidade. Você sabe, João Paulo, onde ele mora? Itaberaí. E aí ele lança umas perguntas com tanta sede, sabe? Você vê aquele gás todo para aprender. E eu disse para ele ontem assim: olha, não tente fazer nada sozinho, porque você não vai conseguir. Você só vai conseguir se você estiver munido do Espírito Santo, de Jesus em sua companhia. Porque na ânsia dele por conhecer a verdade, e ele vai aprendendo e vai ficando muito encantado com o que Deus é capaz de fazer, e ele quer ir na frente: eu vou fazer assim, enfim, né? É uma situação bem particular. Mas sozinhas nós não conseguimos. Eu tenho uma irmã de oração, muitos aqui devem conhecer ela, faço questão de dizer o nome dela, é a irmã Romana. A irmã Romana tem hoje 76 anos de idade. Ela faz o culto todos os dias também na casa dela, culto matinal e o culto de pôr do sol. Às vezes eu estou numa correria tremenda e sempre que eu vou para minha casa eu passo próximo do bairro dela, e eu faço questão de entrar lá, porque eu sei que está chegando a hora do pôr do sol, e eu entro lá e oro com ela. Eu saio dali transformada. Dá força para a nossa caminhada ter alguém com quem orar. E talvez você pense assim: Rita, eu levanto 4, 5 horas da manhã na minha casa sozinha, meu marido fica deitado na cama. Essa realidade ocorre em muitos lares, tá? Ou então, só um da casa devolve o dízimo, né? Só um é ofertante. Eu falo pelas experiências que eu ouvi. Enquanto estive no ancianato, eu pude
conhecer muito de algumas pessoas que essas experiências serviram para transformar a minha vida. Deus me permitiu, através do ancianato, ter a minha vida transformada pela realidade dos meus irmãos. E às vezes a gente fica naquela ânsia assim: nossa, mas meu marido precisa fazer isso, ele precisa ser transformado, ele precisa... Falando em marido que seja ou não da igreja, tá bom? Não interessa se é da igreja ou não. E a gente fica naquela sede por vê-lo na igreja, fazendo o que é correto. E eu aprendi que não é o falar exagerado que vai corrigir isso. Voltando ao momento de saber falar no momento correto, né? Não é falando. Senão você se torna aquela mulher que Salomão vai falar que é preferível dormir lá fora do que dormir com ela, debaixo do mesmo teto. Mas ore. Deus te deu um problema, te entregou esse problema para você orar, para você buscar a solução nele. Porque sozinhas nós não conseguimos. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Sem Cristo, não. Sem o agir do Espírito Santo, não tem como. Eu tenho um grupo de oração e todos os dias, ao meio-dia, é o momento de se reunir para orar pelos nossos filhos, interceder pelos nossos filhos. Eu poderia me demorar aqui horas contando para vocês as experiências que eu tenho vivido com esse momento de oração intercessória. Essas meninas me acolheram, me trouxeram para esse grupo e tem sido transformador. Eu faço parte de um grupo que estuda de forma sistemática o grande conflito. Meninas, lá nesse grupo tem 147 participantes. 127 são mulheres. 147 participantes. 127 são mulheres. E você tem dúvida do porquê Deus te colocou onde você está hoje? Nós temos um propósito. Nós temos missão em Cristo para executar nessa terra. Peça a Deus capacitação. Peça a Deus que envie a você as pessoas por quem você precisa interceder. Eu aprendi com os 10 dias de oração que nós precisamos olhar para todas as pessoas como alguém que precisa ser levado para o céu. E eu gostei quando o pastor disse assim: não vá à padaria só pelo pão, mas vá pelo atendente. Não vá ao posto de gasolina só pelo combustível, vá pelo frentista. Não vá cortar o cabelo só pelo barbeiro ou a cabeleireira, só para cortar o cabelo, né? Vá pelo barbeiro ou pelo cabeleireiro. Eu tenho certeza que se eu te perguntar, Deus colocou essa semana algumas pessoas na sua vida, alguém com quem você teve contato, ou surgiu alguma situação ali que falou sobre fé, sobre Bíblia, você vai me dizer que sim. A gente precisa estar atento a isso. Deus coloca pessoas no nosso caminho diariamente. E nós temos a oportunidade de revelar esse Deus para elas. Nós é que limitamos o agir de Deus na nossa vida e na vida dessas pessoas. Eu vivi uma experiência recentemente de que uma pessoa foi curada de câncer. Ela havia sido condenada pelo médico. Ele disse: não vou nem abrir essa pessoa, porque se eu abrir ela morre na mesa mesmo. E briga daqui, briga dali, não vai fazer a cirurgia. Tá, então vai fazer a cirurgia, mas tenham em mente que ela não volta. Ok. Chegado o dia da cirurgia, havia um outro profissional de saúde ali. E o profissional realizou alguns exames, olhava, chamou uma outra equipe médica e falou assim: nós vamos fazer cirurgia nela para quê? Não tem nada aí. Sabe para quem que essa pessoa pediu oração? Para uma adventista do 7º dia. E quando a pessoa pediu oração, ela disse assim: eu sei que vocês são um povo de oração. Não tem doença. E aí sabe o que a pessoa contou para mim? Rita, eu não queria acreditar que a pessoa estava curada porque era um câncer terminal. Ela ficou descrente. Ela orou para Deus curar a outra pessoa, e quando ela viu a cura, ela ficou descrente. Quantas vezes, meninas, nós é que limitamos o agir de Deus na nossa vida? Esse marido aqui não tem jeito mais não, então eu nem vou orar.
Esses filhos fora da igreja, não volta nunca mais, deixa lá no mundo do jeito que está, é melhor estar lá do que eu ficar aqui quebrando cabeça. É assim ou não é? A gente olha para o outro e acha que ele é um caso perdido. E nós, não éramos um caso perdido um dia desses? Não podemos limitar o agir de Deus na nossa vida. Deus tem grandes bênçãos para a nossa vida, todos os dias. Estou chegando no final. Queridos, a Bíblia relata para nós que Esté se compadeceu do seu povo. Aquele era o povo dela. Vocês são o meu povo. Nós somos o povo remanescente. Esté já era rainha. Então ela podia muito bem falar assim: eu tenho certeza de que se eu fizer assim, eu não vou ser morta. Já ganhei a graça do rei, então eu não estou nem aí para esse povo. Mas ela age intercedendo pelo seu povo. Nós precisamos deixar o egoísmo de lado na nossa vida. Como eu disse no começo, nós não podemos ser aquelas que se apressam em julgar. Tem muita gente com problemas aí fora, infinitamente maiores do que o nosso problema. Tem um livro da nossa igreja, todos os livros que o clube pede para os meus filhos leem, os cursos de leitura, eu faço questão de ler com eles. E não me recordo o ano, o clube desta igreja, o Lince, passou como atividade para os desbravadores ler um livro que se chama Pela Graça de Deus. Desbravadores de plantão aí já leram esse livro. Esse livro é fantástico. Eu falei assim na época: por que só o desbravador tem que ler esse livro? Todo mundo tem que ler esse livro. Todos nós precisamos ler esse livro, Pela Graça de Deus. Lá tem uma parte que o autor diz assim: na dor do outro eu sepulto as minhas dores. Nós precisamos ter ouvidos atentos, meninas, para entender a dor das pessoas lá fora. Quantas vezes ao longo do nosso dia, da nossa caminhada, nós encontramos pessoas tão desenganadas por essa vida, que cresceram sem estudar a Bíblia, mas só crendo naquilo que ouviram, que contaram para elas. E você tem a verdade aí contigo e está segurando. Tão mal quanto um cristão que não tem conhecimento é o cristão que tem a verdade e não prega ela. Nós prestamos um desserviço aos céus quando nós não estudamos a Bíblia. Eu nunca vi uma igreja ter um plano tão bem ordenado de ano bíblico como essa. Meu filho tem 6 anos, existe ano bíblico para ele. Minha filha tem 12, existe ano bíblico para ela. Para mim, que sou adulta, existem 3 tipos, pelo menos, de estudo bíblico lá na minha casa. Nós temos um acesso incrível ao material e não valorizamos. Precisamos ser agentes de salvação e de transformação. Meninas, nós precisamos ter azeite e ataduras nos nossos lábios, na nossa conduta. E em contrapartida com isso, você tem um mundo que prega lá fora o egoísmo. Mulher, você precisa pensar só em você. Você precisa valorizar a sua beleza. Você precisa se vestir como você bem quiser, de forma a valorizar o seu corpo. Não pense nos seus filhos, pense em você. O mundo prega isso aí fora. Marido, deixa seu marido se virar para lá com conta, com a responsabilidade dele. Você tem a sua, toca a sua vida do jeito que você quiser. A verdade maior que Satanás tem pregado aí fora, a verdade não, né? Misericórdia. A mentira maior que ele tem suscitado aí fora, nesse mundo paralelo, é de que nós não precisamos de um Deus. Nós somos autossuficientes. E de maneira bem sutil, Satanás vai misturando essa mentira com a verdade. Meninas, nós precisamos estar muito atentas. E a menos que você tenha comunhão com Cristo, infelizmente, nós seremos também enganadas. Temos um valor inefável para o nosso Deus.
e somos fortes nele. E Ele pode nos usar. Ele quer nos usar, né? Ele pode não, Ele quer nos usar para salvar vidas. O inimigo quer nos usar para destruir vidas. Vou falar isso de forma bem carinhosa, tá? Nós temos, como mulheres, nós temos um poder de influência sobre a vida do homem quase que incalculável. E eu vou te provar. Deus falou para Eva que ela não poderia comer do fruto. Deus falou para Adão que ele não poderia comer o fruto da árvore X. E quando Eva falou para ele comer, ele comeu? Deus falou que não poderia comer. Quando Eva falou come, ele comeu. Deus falou para Sansão que ele nunca poderia revelar o segredo dele, que ele tinha que tocar a vida do jeitinho que Deus orientou. Para quem que Sansão contou o segredo? Foi para um homem? Foi para Dalila. Já no caso de Sansão começou tudo, né? Tudo que começa errado tende a terminar bem errado. Eu sempre falo, o que alguém que é nazireu, que não pode tomar vinho, vai fazer numa vinha? Eu ouvi essa frase no começo da minha trajetória adventista e eu carrego ela até hoje. O grande problema dos nossos enganos é que nós paramos para discutir com o pecado. Não se discute com o pecado. É pecado, pronto, vira as costas e vai embora. É sim, sim, não, não. A gente para e vai discutir, dialogar com o pecado. E quando a gente dialoga com o pecado, a gente cai nele. Ah, Rita, mas isso era nos tempos bíblicos, né? Que o homem caiu na cilada da mulher, enfim. Vou te dar uma experiência da minha casa. Todos os dias eu tenho um ritual com o meu menino caçula quando eu deixo ele na escola. Eu levo ele e eu abençoo ele, eu dou um beijo nele, ele me dá um beijo. E eu dou algumas orientações para ele, como cristão que ele deve ser dentro da escola. E eu abençoo e ele entra. Meninas, no dia que a coleguinha Rafaela está na porta, ele nem me dá tchau. Ele nem me dá tchau. Ele desce do carro, mamãe, a Rafaela sai correndo e tchau, obrigado. Entendem? Nós temos muito poder de influência sobre o nosso cônjuge. Ah, mas eu nem tenho namorado, eu sou jovem, eu sou adolescente, vi que tem muitas adolescentes aqui. Muito bem. Como a sua mamãe tem criado você? Para ser uma moça que influencia para o bem ou para o mal? Você que tem filha mulher em casa e filho homem, você tem um homem de zelo para colocar na sociedade, um servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E você tem que colocar uma mulher temente a Deus, que serve a Cristo. Sejamos sacerdotisas fiéis nos nossos lares. Tem um sacerdote na sua casa, é o seu cônjuge. E tem você como sacerdotisa desse lar. E você precisa internalizar os seus valores, as suas responsabilidades em Cristo. E a menos que você comece o seu dia na presença de Deus, não vai. A menos que no findar do dia você esteja lá novamente aos pés de Cristo, também não vai dar. A história de Esther traz também em contrapartida a esposa de Amã. Lembra o que ela orienta Amã a fazer? Ela é aquela voz que está por trás do marido. Tem que fazer isso mesmo. Não precisa ser honesto. Ah, paga só o que quiser. Não precisa orar, não precisa guardar o sábado, não precisa devolver dízimo, não precisa nada. E ela orienta Amã a fazer a forca para matar Mardoqueu enforcado. E aí o final da história você conhece, né? Você sabe quem é que morre enforcado nessa forca. Deixa eu trazer para você a experiência da minha casa. O meu esposo é enfermeiro plantonista, então ele está muito tempo fora. E por causa do sábado, para guardar o sábado, ele precisa fazer infinitas trocas e essas trocas acabam deixando ele muito tempo fora de casa. Para quem que passou a responsabilidade maior? Para mim. Eu precisei um dia ouvir o Espírito Santo falar para mim: Rita, a batata está na sua mão.
Porque às vezes, meninas, a gente pensa assim, mas essa função é do esposo, ele não está aqui, então vamos tocando a vida. E não é. Sabe, o eu sou dele, ele é meu, é na tarefa de casa, é na criação dos filhos, é no cuidado diário com nossa vida espiritual dentro do lar. Precisamos sim, na ausência do esposo, na ausência da esposa, fazer o que deve ser feito. O meu pai não está aqui hoje, então não preciso orar. Aí é que precisa orar. Nós temos um céu a ganhar. Nós não podemos perder ele. E ninguém vai chegar naquele dia e vai falar assim, eu vou me preparar agora porque o dia mal chegou, o dia da perseguição, e enfim. Ainda ouvi isso hoje. Nós agimos muito pensando no dia da perseguição, não é? Mas e a perseguição diária que a gente sofre todos os dias? Você tem sido fiel nos pequenos detalhes, nas pequenas tribulações, nas pequenas provas. É no labutar diário, meninas, que a gente vai fortalecendo a nossa comunhão com Cristo. Se Ele estiver na sua vida. Eu aprendi, com a ausência do meu esposo, a ter que levar o carro para a oficina. A ter que levar o carro para o lava-jato. Ou lavar em casa, né? Aí, no correio, em algum lugar. Aquilo que a gente costumeiramente deixa para o esposo fazer. Só que eu aprendi junto com isso uma outra coisa. Quando eu levo o meu carro para o mecânico, sabendo de quão influenciado pode ser esse mecânico pelo mal, a agir com desonestidade comigo, né? Querer trocar uma peça, por exemplo, que não precisa trocar. Antes de sair de casa, eu oro. E eu falo, Senhor, eu não vou sem o Senhor. E eu coloco Deus como mecânico, como carteiro. Eu coloco Jesus como lavador do carro, como atendente da panificadora, para que Ele esteja lá, para usar quem vai me atender e para me usar como cliente. A gente precisa ter isso na nossa vida diária. Senhor, vai à frente, vai comigo, me acompanha, não me deixe ir sozinha, não. E meninas, isso vai estabelecendo uma relação entre você e Deus, que, como eu disse no começo, você precisa viver. Você precisa viver. Eu quero nesta manhã te encorajar a ser suporte da sua casa, ser a base, o alicerce da sua casa. Eu acredito que com esse envelopinho que você ganhou hoje, a atmosfera da sua casa vai ser transformada. Se não, já não é, né? Nós temos sempre o que melhorar, temos sempre o que evoluir na vida cristã. Leve isso para sua casa com muito carinho. Leve Esther para a sua casa com carinho. Sendo você casada ou não, você tem um compromisso primeiro com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você, mulher, reconheça o seu valor como missionária. Reconheça o seu valor como sacerdotisa lá da sua casa. E que quando olharem para você, possam reconhecer que você tem um Deus ao qual você serve. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar então? Convido a igreja a se colocar de pé. Eterno Deus, louvado, Senhor, seja o Teu nome por estes momentos na Tua companhia. Louvado e exaltado, ó Pai, seja o Senhor na minha vida e na vida de cada filho Teu aqui presente. Que o Senhor, ó Pai, possa ser o habitante principal do nosso coração. Que assim como o salmista diz, que o Senhor possa preencher toda a nossa vida e que o nosso único temor seja a Ti, Senhor. Pai, transforma o nosso coração. Neste momento nós entregamos ele a Ti, ó Pai, ele é todo seu, para que o Senhor opere em nós toda a reforma necessária.
Retire de nós, Senhor, aquilo que desagrada aos céus. Retire da nossa vida aquilo que nos impede de avançar na nossa fé. Transforma o nosso lar, ó Pai. Transforme a atmosfera do ambiente do nosso lar. Que possamos influenciar a vida uma das outras. E que possamos alcançar essas vidas, Senhor, para o Teu reino. Que possamos ser agentes de transformação e de salvação. Fique conosco, Senhor. E que o Teu Santo Espírito diariamente seja derramado sobre nós. Abençoe esta igreja. Abençoe todos aqui, ó Pai. E também aqueles que não puderam estar presentes. Mas que a bênção seja derramada sobre a vida de cada um. Fique conosco ao longo deste sábado. Que todas as outras programações, ó Pai, tenham a Tua companhia, a Tua presença. Nós te pedimos e te agradecemos por todas as bênçãos derramadas. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor